E Alberto Pereira mesmo. É, meu pai não foi muito criativo. E aí, pessoal? Tô aqui hoje com um convidado super especial no nosso canal, o Alberto Pereira, artista. E, cara, antes de a gente começar o nosso papo, eu queria que você se apresentasse. Eu abri lá a sua bio no site e tava escrito quebrar paredes com papel. Eu falei, caraca, o que ele quer dizer com isso? Conta aí pra gente quem é você, Alberto, e o que você quer dizer com essa frase? Tá, prazer. Meu nome é Alberto Pereira. Eu digo que, né, acho que na legenda, né, a gente coloca que é artista e tal, mas eu me considero um comunicador e que uso arte para comunicar as coisas. E o quebrar paredes com papel é porque eu faço lambe-lambe. Então, não sei se todo mundo conhece, mas lambe-lambe é uma técnica que está mais atrelada à arte de rua e que usa o papel como ferramenta mesmo, é o cartaz colado no muro, né? E normalmente meus trabalhos têm uma pegada um tanto quanto social. Eu brinco que eu gosto de dar carinho e fazer porrada ao mesmo tempo. Aham. Ou vice-versa, né? Fazer carinho e dar porrada. Mas nesse intuito, assim, quebrar a parede com papel é de fazer com que através do cartaz do Lambe Lambe as pessoas parem, olhem aquela imagem, reflitam e repensem as coisas, assim. Eu acho que é um caminho para refletir no geral, assim, a arte pra mim. Você nasceu em Niterói. Não, nasci no Rio, mas vim pra cá, pra Niterói, assim, recém-nascido, pra região oceânica especificamente. Mas morei em Angra, morei em Brasília, voltei pra Niterói, fui pro Rio e voltei pra Niterói de novo e tô aqui em Niterói desde 2000 e... A gente tá em 22 agora, desde 2001 eu tô em Niterói. É, daqui já. É, É de Niterói. é. E, cara, pesquisando assim o seu trabalho, eu vi que você começou muito numa pegada de crítica, assim, Sim. né, com os adesivos relacionado ao preço da passagem e tal. Como que foi o começo, assim, da carreira? Como que o Alberto começou a entrar, assim, no mundo da arte? Ou Então, desde pequeno você já mexia com arte? na real, desde pequeno, acho que a família como um todo tem uma veia artística e não é de fato um incentivo, porque eu nunca fui incentivado a trabalhar com arte, mas sempre fui incentivado a consumir, especificamente música, assim. Meu pai tocava piano clássico, chegou um momento que ele parou de tocar e é um mistério, não sei porquê. Mas toca baixo, violão, meu primo toca bateria, eu tenho um primo que se chama Mozart, inclusive, que é produtor musical. Então a galera inteira tem outro tio, o pai do Mozart, inclusive, que é maestro, muito focado em igreja batista e tal. Então a galera de casa assim, sempre teve um cruzamento assim com a arte, mas nunca como profissão, tirando esse meu primo e esse meu tio, né, que vivem disso e trabalham para isso. Mas desde cedo tinha lá uma louça pequenininha que eu desenhava. A gente sempre curtiu ouvir muita música de tudo quanto é tipo, de viagem de carro, assim, eu, minha irmã, meus pais. Então sempre teve um presente, assim, uma veia artística, mas nunca teve um incentivo de arte visual, assim. A não ser, toma aí desenho, você gosta de desenhar, né? Toma isso aqui, ou papel, essa lousa que eu falei que eu tinha. Mas a arte visual como um todo e essa coisa mais crítica e tal foi mais para início de faculdade, assim, início de curso técnico, na verdade. Que aí eu passei a entrar em museu. Eu nunca tinha ido no CCBB até os meus 18 anos. Caraca. Então, assim, eu precisei sair de Niterói e ir pro Rio, começar a estudar no Rio, transitar, conhecer outras pessoas e tal, para começar a ser... Não digo nem que foi um incentivo, mas começar a ter percepção de outras coisas, assim, de outras vivências, né? E aí, durante o curso técnico de design, que eu fiz no Senai, eu tive uma disciplina que era de cartaz urbano. E aí, a partir dela, eu comecei a perceber a rua de outras maneiras, assim. E 2 anos depois, teve um aumento da passagem do metrô, que inclusive todo mês de abril aumenta, não sei se vocês já perceberam isso, mas é uma constante. E aí em 2011 aumentou para 3,10. E aí eu fiquei indignado porque eu pegava o metrô para sair do curso técnico, ir para a faculdade, depois trabalhar, enfim.
E falei, pô, vou fazer um primeiro lambe sobre isso. Aí eu fiz uma latinha de sardinha com a logo do metrô. Eu colava dentro do vagão, das estações e tal. Nessa época eu estagiava, trabalhava no Globo, então assim, eu nem achava que eu ia ter isso como profissão. Então era mais uma parada pra expurgar, assim, pra tirar a raiva e canalizar isso de outra maneira. Então comecei assim, né, fazendo uns mini lambes desse tamaninho assim, dentro das estações e tal. E só virou profissão mesmo e uma vontade de ter isso como profissão de 2015 para 2016. Qual que foi a chave, assim? O que levou? É uma pergunta que eu não tenho a resposta, né? Porque assim, a maneira que eu tava trabalhando e o que eu tava fazendo não fazia muito sentido pra mim. Mas em contrapartida, eu acho que isso é uma coisa de casa, assim. Eu fui ensinado de que acho que qualquer coisa que eu fizer, eu vou querer fazer bem. Então, se meu trabalho for ser da clean e limpar a rua, eu vou querer ser o melhor gari. Se eu for, de fato, que nem eu tô sendo agora artista, eu vou querer dar o meu melhor para ser um artista, né, que faça coisas pertinentes. E na época eu trabalhava no Globo numa área de negócios. Tudo a ver. E assim, de certa forma eu aplico coisas que eu passei esses anos no Globo fazendo, eu aplico no meu trabalho, né, na minha organização enquanto artista. Mas chegou um momento que eu questionei o que eu estava fazendo no Globo, assim, o meu trabalho era fazer com que mais pessoas assinassem digitalmente o jornal. Então eu cuidava dos aplicativos, tinha projeto especial e tal, aplicativo de carnaval, um monte de coisa relacionada ao mundo digital. Só que meu trabalho era fazer que tivesse assinantes, assim, eu ficava pensando, pô, eu não sei se é isso que eu quero e se é essa relevância que eu quero deixar pro espaço que eu vivo e tal. Então, tava novo ainda, não que eu esteja velho, né, mas eu acho que eu não faria isso com 33 agora. Mas com 24 para 25 eu falei, porra, talvez seja a hora agora de chutar e tentar uma outra coisa se de fato eu quero tentar viver disso. E aí foi isso, foi um tiro no escuro. Me ferrei muito, inclusive. Não aconselho isso pra ninguém, porque eu acho que em 2014, 2015 ainda tava muito essa onda de tipo, trabalhe com o que você gosta, com o teu sonho e tal. Só que isso acaba fazendo com que pessoas que não tenham estrutura e possibilidades entrem nessa assim e neguem outro tipo de trabalho, outro tipo de possibilidade financeira, né? Uhum. E eu nunca faria isso atualmente, assim. Tipo, Essa questão de sobrevivência às vezes é privilégio. pois é. Não, no meu caso, total, assim, eu tive 5 anos de empresa, cresci ano a ano, tava numa posição para a idade que eu tinha, ok, ganhava bem. Mesmo assim me ferrei, né? Porque, enfim, não tinha dinheiro acumulado para passar o perrengue que eu passei, depois que eu me demiti. Fui muito burro de me demitir, inclusive, podia, né, ter arrumado uma demissão ali, né? Para ter uma rescisão melhor e tal. Mas foi o que foi, assim, não me arrependo. Talvez teria feito diferente, né, se tivesse alguma outra oportunidade e tal. Mas tamo aí até hoje. Tá, então vamos entrar aqui já no terreno mais espinhoso, porque você saiu de uma coisa que era vista como estável, né? Trabalhar Uhum. ali com design, com a mídia digital, toda essa questão. Traz uma certa segurança, uma certa estabilidade. Daí você escolheu ir para arte e para arte de rua. Porque por mais que a gente olhe hoje em dia e já tem um cenário, né, de arte urbana um pouco mais consolidado, ainda assim muita gente vê com preconceito. Sim. Eu falo arte urbana, as pessoas já vêm, pichação, vandalismo. Estão sujando as casas, estão destruindo propriedade privada, não sei o que. É sempre. Sim. E você escolheu a rua como esse local de trabalho. Por quê? Eu acho que a maneira que eu penso em arte e num sistema artístico e tal, a pessoa que eu sou, a pele que eu visto e tal, eu não considero que eu teria tantos acessos assim caso eu pensasse numa arte mais, entre aspas, tradicional. Uhum. E eu não tinha contato e percepção nenhuma do que é esse campo mais da arte contemporânea, né? Embora eu ache que o que eu faço e que o pichador, o Cripta lá de São Paulo faz é tão arte contemporânea quanto que as pessoas intitulam arte contemporânea. Eu acho super. Talvez seja isso, por vivência, por
por estímulo mesmo, né? Eu tive uma disciplina, né, com 18 para 19 anos que era cartaz de rua. Eu não tive por mais que rolou história da arte e tal, mas eu não tive um arte contemporânea 1, arte contemporânea 2. Eu não fiquei olhando obras, sei lá, do Rothko, da Lúcia Laguna, ou sei lá, eu não tive esse estímulo. E talvez, pela idade que eu tinha, pelas referências que eu tinha, o caminho da rua me pareceu meio óbvio. E o Lambe Lambe em si, pô. Eu sou formado em design gráfico e em publicidade. E eu acho que o Lambe ele tá exatamente numa linha entre design, publicidade e arte. Ele é o encontro dos três, né? Então eu tinha capacidade técnica para fazer Lambe, eu tinha conhecimento de tecnologia de papel, de tipos de papel. Eu sempre fiz colagem. Então, assim, eu acho que eu tinha as ferramentas para fazer na rua e eu queria experimentar o ambiente urbano. Então acabou que foi a rua, mas assim, acho que eu comunico coisas através da arte, mas tanto faz ela estar na rua. Óbvio que para mim é importante que ela esteja de maneira democrática e tal, e um livre acesso ao trabalho artístico para mais pessoas que não se sintam coagidas a entrar né, por mais que seja um muro invisível, mas tem muitas pessoas que se sentem coagidas de entrar num museu, que está na galeria, né? Se no CCBB, na Caixa Cultural, finada Caixa Cultural, né? Acho que ela já não existe mais. Não tá vindo aquele lindo. Nos Correios, no MAR, que é um museu que abraça mais um pouco, né? As pessoas já se sentem assim, pô, vou entrar no museu, imagina numa galeria, imagina essa percepção também há quase 10 anos atrás, né? Então, assim, me pareceu óbvio que o caminho deveria ser a rua. E, de fato, eu não consigo, e talvez seja um processo até de maturidade que eu não tenho ainda, eu não consigo dialogar muito com uma parte mais tradicional da arte, em que começa já que para você galgar espaços, você tem toda uma dinâmica, né, de um sistema, né, de pessoas e instituições, e tem também uma dinâmica de ser exclusivo, né? Então não me interessa ser exclusivo, eu não quero que meu trabalho seja exclusivo, e por isso que eu boto ele na rua. Eu quero que mais pessoas tenham acesso. Eu não vejo, para mim, eu não vejo muito sentido em produzir uma obra e essa obra fazer parte da coleção de uma única pessoa. E se ela quiser, ela vai emprestar para algum museu quando o museu fizer uma retrospectiva ou alguma exposição que tenha a ver com o trabalho. E se ele quiser, ele empresta a obra que ele comprou. Não faz sentido para mim. Talvez eu tenha que ter uma outra mentalidade, ou outra maturidade quanto a isso, mas ainda não chegou esse momento. Talvez chegue, talvez não. Talvez isso já seja maturidade, né? Não sei. Eu também não. Só divagando, assim, são reflexões que eu tenho, né? É uma coisa a pensar, assim. Porque já é um pensamento, né? O tipo de arte que você faz, que nem você falou, que junta essa coisa bem lúdica, né? Só que às vezes com uma alfinetada ali por trás. Eu conheci teu trabalho com um lambe lá em Itaipu, no Mara Vista ali, que era um menino de costas, assim, com um galinho de viado, e daí acho que era família. Irracional brasileiro. E daí o tradicional tava com um risco, assim. Sim. Caramba, isso foi 2017, talvez. Jesus. Por aí. Eu acho que 2017, 18. E é um trabalho super fofo, assim, né? Porque a figura do menino ali e tal, não sei o que, mas daí já vem com aquele discurso que é ácido. Depois eu fiquei sabendo que você aquela obra era do mesmo cara que fez o Jesus Pretinho, que também é super fofo, mas que pra muita gente é mega ofensivo imaginar a imagem do Jesus preto, né? Por N razões que a gente sabe que envolvem a sociedade. E daí eu queria que você falasse um pouquinho qual é a ideia, né? Levar isso pra rua. O que você pensa, o discurso que te move, né? Você sendo um artista, um comunicador, você sendo um homem preto, como você acha que essas coisas se amarram aí na tua obra? Desse lance do carinho, né? Do singelo e da acidez, eu confesso que, assim, tem uma pessoa que eu admiro muito no campo artístico como um todo, que eu acho que consegue estar nesses dois espaços, assim, que é o Lázaro. O Lázaro é um cara que escreve, né? É autor de livro, agora está dirigindo o primeiro filme, está no entretenimento, seja como Foguinho, seja como Madame Satã.
e tá em todos esses lugares assim, sendo singelo e sendo, né, porradeiro. E eu acho que isso é um caminho que eu sempre procurei, porque se a pessoa não entende ao certo a camada mais profunda, alguma coisa vai tocar ela aí no trabalho. Às vezes as pessoas não podem nem ver de maneira tão crítica um Jesus pretinho, mas elas vão achar fofinho que tem uma Maria branco segurando um bebê preto. E talvez isso seja um iniciozinho de passagem ali de algum pensamento a mais. Mas também muitas personalidades também, né? De querer comunicar e ser mais combativo na comunicação, mas de maneira quase que irônica, assim. Tem um pouco de ironia, tem um pouco de acidez e tal, mas são os caminhos que eu busco, assim, para comunicar sem... É quase que gritar sem gritar. Uhum. E talvez o Lambi, né, e o trabalho estando na rua, o fato dele estar na rua já é um grito, né, eu estou agredindo a rua de certa maneira, né, porque ninguém entende, né, como você falou anteriormente, que tanto pichação, quanto o spray, quanto o Lambi sejam manifestações artísticas. Muita gente acha que é uma manifestação de vandalismo mesmo, então não deixa de ser um grito e uma maneira de machucar a cidade. E mesmo que seja vandalismo, por que deixa de ser arte? Pois exatamente. E até me perdi, onde que a gente estava mesmo? Sobre esse gritar sem gritar que a arte traz pra rua. E eu acho que, assim, talvez seja isso, talvez seja um pouco de traço de personalidade, talvez seja uma maneira que eu entendi que é possível comunicar e passar uma reflexão. E o que tem mudado ultimamente é que nos últimos 2 anos e meio eu passei a questionar algumas imagens que eu fazia, porque a gente que faz trabalho na rua, a gente nunca considera que tem uma criança passando pelo trabalho e olhando, né? E eu fiquei pensando assim, caramba, alguns trabalhos que eu faço são pesados, assim. Eu fiquei pensando, porra, será que eu se eu fosse pai, se eu fosse mãe, enfim, será que eu ia... como é que eu interpretaria o meu filho vendo esse trabalho na rua, que ele não escolheu ver, assim como a gente não escolhe ver publicidade, né, e tal. E eu fiquei pensando que talvez fosse mais interessante ir para um caminho até um pouco mais singelo. Meus últimos 2 anos foram tentando buscar uma coisa mais amena, assim. Você fez uma série, né, com crianças e tal. Era Metanoia, né, o nome. Ainda existe, assim, embora eu não tenha feito trabalhos disso que eu chamo de série, né? Mas eu acho que foi mais que uma série, foi um processo de repensar, assim, que metanoia é isso, né? É um termo mais focado em coisas relacionadas ao cristianismo e tal, né? Mas é você repensar e você mudar, né? A sua concepção sobre as coisas. E foi um pouquinho antes do início da pandemia, inclusive, que eu fiquei pensando, porra, será que esse é um caminho inteligente se eu penso que parte do que eu faço, né, no meu trabalho é sobre questões raciais, é sobre fazer com que pessoas tenham uma autoestima diferente da que eu tive, ter um acesso diferente a um tipo de imagem, e eu estou fazendo isso justamente, eu estou reforçando essa imagem, mesmo de maneira crítica, mas estou reforçando uma imagem que eu não quero ver. E eu fiquei pensando, porra, acho que eu vou mudar um pouquinho. E aí eu mudei nos últimos 2 anos. E agora eu tô voltando de novo a uma coisa mais crítica, embora não tenha assim um recorte exclusivamente racial. Mas eu tenho feito muitas reflexões sobre internet, sobre rede, sobre o mundo como um todo, que parece estar meio invertido, né? Então, o nosso dia a dia parece que é invertido. Parece que a gente come mais plano de dados do que comida. Parece que a gente fica o dia inteiro, ao invés de olhar uma janela, fica olhando o celular. E aí eu tenho pensado muito sobre isso, assim, sobre a nossa relação com o mundo real, né? Entre aspas, e o mundo virtual, entre aspas, também. E é muito doido, porque o teu trabalho é muito focado na rua, mas é na rua, né, o teu trabalho. Sim. Mas eu vejo que você tem um campo, assim, na internet muito profissional, né? Cara, teu site é super legal, as tuas redes são mega trabalhadas. Acho que isso tem tudo a ver com o teu lado comunicador, né? Arrumar isso. Você trouxe uma profissionalização ali foda pro negócio.
E você tem outras iniciativas, né? Sim. Que pensam muito nesse campo da produção profissional mesmo do artista. Porque às vezes a gente esquece que arte é trabalho. Total. Eu tava conversando esses dias com uma amiga, daí ela, poxa vida, mas esse cara aí que fez esse negócio lá, era uma escultura. Não tinha nada que fazer da vida, não? Tinha. O trabalho dele, da vida dele, era fazer essa escultura. Isso é muito curioso, né? E daí você tem a tua iniciativa, né? Lambis Brasil. Sim. Você podia contar aí um pouquinho? Logo que eu comecei a levar, né, como profissão, né? Vou fazer lambe. E isso vai ser, esse tipo de técnica eu vou tentar, como é que fala? Esqueci o termo. Escalar, né? Vou tentar fazer com que ele chegue a mais lugares e tal. Aí veio a parte, né, do que eu fiz no Globo, né? De entender o negócio sem ser negócio ainda, né? Então, Lambis Brasil nasceu de uma vontade de conhecer outros artistas. Então eu fiz um banco de dados, na real. Fiz um Instagram em que eu divulgava trabalhos de lambe de amigos. Pedia para as pessoas marcarem uma hashtag Lambis Brasil. E aí eu fiz uma pesquisa mesmo, um doczão, querendo saber como que assinava, de onde que era, qual era o telefone, qual era o e-mail, que tipo de cola que usava, quais eram as referências que tinha, se fazia parte de um coletivo ou não. E aí esse banco foi crescendo e o que eu fazia era, cada trabalho que eu recebia algum dinheiro, parte eu viajava, aí eu usava esse banco de dados do Lambis e falava, pô, tem alguém, sei lá, em Porto Alegre, vou mandar mensagem aqui pro Stang. Aí encontrava, conhecia pessoalmente. Aí ia pra São Paulo, vou trocar com o Bueno. Aí encontrava o Bueno. Aí, enfim, isso foi aumentando. Aí tinha a Bruna, lá do Paraná, de Curitiba. Tinha a Cessi, de Recife. E aí fui criando uma rede, assim. Então eu fui buscando pessoas ao mesmo tempo. Porque, assim, é uma cena que ainda ela existe há muito tempo. Se a gente for pensar em arte, tanto de rua como não de rua, o cartaz em si é uma das linguagens mais antigas, né? Que tem, né? Tirando a tela em si, mas a linguagem impressa em si, pô, tá aí desde 1800 e pouquinho, lá com Lautrec, com Cherré e tal, início de lito, né, de litogravura e tal. Uhum. Pô, é uma linguagem muito antiga que não teve não teve tipo um pulo para uma profissionalização, né, artística. E aí eu fiquei pensando assim, pô, se eu quero arrumar trabalho, tem que ter uma cena que seja, né, produtiva, que seja constante, que as pessoas se conheçam, que se profissionalizem também. Então nasceu assim, pô, vou tentar influenciar pessoas para que elas se profissionalizem também, para que elas falem sobre uma técnica. Parece ter uma igreja, né? Vamos falar sobre o Lambe Lambe, vamos engajar, gente, vamos falar sobre isso aqui, como é que faz a cola. E aí surgiu uma parada de fazer tutorial, de ter matéria, né, com as pessoas. Só não é um negócio porque ele não se paga. Uhum. Mas a ideia é que fosse, né, uma espécie de plataforma, o que já é, né, hoje em dia é uma plataforma que fala sobre Lambe, que ensina sobre Lambe, que vende produtos ou artigos que dialogam com a arte urbana e tal. Mas seria incrível se, por exemplo, o Lambis Brasil começasse a produzir eventos que não fossem digital, que nem já aconteceu. Então a gente já produziu residência. Uhum. Foi só Lambis Brasil / Alberto durante 3 anos. E aí atualmente tem a Bruna Alcântara, que é uma artista lá de Curitiba. Tem o Russo, que é do Recife. Tem a Mila, que é do Rio Grande do Norte. O Pernambuco, né, Russo, e Mila, Rio Grande do Norte. E aí E o Rustov, que às vezes ajuda mais na parte de conteúdo, a gente faz coisas em conjunto, ajuda ele em projetos, que ele tá em Goiânia. O Rustov E aí a gente criou essa espécie de mecanismo, né, para valorizar a linguagem do Lambe, mas a gente sabe que tem muito chão ainda, assim. Se para a arte urbana como um todo, né, para ser entendido como trabalho, como profissão, ainda é uma coisa assim muito
não preparada ainda, né? Tá despreparado mesmo, a galera. Muita gente não sabe como montar um orçamento. Muita gente para pegar um trabalho acaba colocando um valor lá embaixo só para pegar e não percebe que tá dando um tiro no pé, que esse valor não paga nem o material direito. Então a cena ainda que ainda não é madura, né? E eu entendo que ela não é madura, ela não tem nem 50 anos. Então, assim, é impossível de ter uma maturidade, né, com 50 anos. E o Lamb, então, nem se fala. Tem poucas pessoas, tem poucos artistas que já fizeram trabalho de maior proporção no Brasil. Talvez o Zito, o Bueno, eu. E só homens, né, inclusive. A Bruna já tem, tipo... Tem várias pessoas que têm capacidade e conhecimento para fazer paradas que são grandiosas, mas ainda não chegou esse momento mercadologicamente falando, né? De pessoas investirem para a Bruna fazer uma empena. A única mulher que tem, que já está num estágio assim, avançado do trabalho e tal, de narrativa e já está há um tempo aí de estrada, que é uma referência para mim e para muitas pessoas de São Paulo, é a Lau Guimarães. Mas assim, é numa realidade, né, brasileira. Se a gente for pra fora, tem a Suon. Se a gente for pra França, tem um monte de gente que faz lamb, né, de maneira profissional. O próprio JR, né, que você citou. E aqui a gente ainda tá patinando. Não só aqui, mas Peru, Argentina, Chile. Na Colômbia já tem os artistas já de nome, assim. Indonésia tá começando agora. É tão engraçado que na Indonésia a galera cola adesivo e lambe, só que eles tapam a cara assim como se fosse a parada mais... Talvez pra eles seja, né, uma coisa super agressiva e proibida, então as fotos é todo mundo assim com os adesivinhos assim, tapando a cara, tipo uma balaclava, assim, muito engraçado. Mas tá começando, Dinamarca, Barcelona tem já mais gente, mas Espanha como um todo, mas ainda é muito tímido. A galera ainda tá se conhecendo, assim, produzindo ainda em maior escala, não que fazer em maior escala seja uma comprovação de que chegou em outro patamar, mas se a gente pensar matematicamente, é um trabalho que está em maior escala, ele demanda mais produção, mais equipe, mais preparo de pessoas, segurança. Então, de fato, pensando matematicamente, eu acho que quanto maior o trabalho, mais significa que tem mais pessoas em volta ali para fazer com que ele aconteça e tem mais dinheiro envolvido. Sim, e então, traz um reconhecimento pra figura que tá ali, né? Exatamente. Fazendo aquela... Então acho que a gente ainda tá devagar ainda, mas é isso, é muito novo. Não dá pra também querer acelerar uma coisa que tem o seu tempo, né? Mas eu acho que você tá aí no trabalho. Eu acho que a iniciativa de trazer os artistas, juntar as pessoas... tava lendo, acho que era uma frase no Instagram da Pina, não sei se você conhece ela, mas ela tava falando isso, sobre a coletividade, né? Sobre como a gente tem que entender que o meio artístico ele é feito dessas coletividades. Porque é muito difícil um artista, principalmente quando ele tá fora do meio de galeria, quando ele tá fora desse grande mercado de arte, ele acreditar que só o nome dele ali vai ser o suficiente para criar tudo, para consolidar tudo. Pois eu acho uma visão bem ignorante até, se o artista pensa assim, na real. Ainda mais se ele nasceu fazendo trabalho, né, na rua, porque se a gente pensa que na rua, né, tem toda uma mentalidade do próprio movimento hip hop e tal, da coisa coletiva, né? Não faz sentido nenhum a pessoa estar usando esse espaço como um espaço de projeção, né? Sem pensar que é uma cena que precisa nascer em conjunto, né? Tem artistas que pensam assim, infelizmente, de maneira muito individual, mas não sei, eu acho que a matemática lá no final da vida dele não vai fechar, não. Pois é, eu também acho. E Alberto, assim, quando a gente olha o mercado de arte contemporânea e o mercado, né, de arte urbana contemporâneo, eles se articulam? Você acha que há uma conexão? Como que você vê assim, os paralelos que existem entre eles? Ou então discordâncias, né, os contrastes que existem entre eles? Eu acho que já tem uma coisa que já criou uma distinção, né, que é isso que a gente falou de privar o trabalho, né, fazer com que ele seja exclusivo ou limitar até a produção, né, para que ele ganhe mais valor. E o outro vai numa lógica de cada vez ser mais público, né, e estar em mais espaços. Mas
E tem a relação também financeira, assim, e de mercado mesmo que está nascendo, que até enfim, a Carol, né, minha gente, ela fala que o que a gente faz é uma nova jornada na arte. A sua agente de onde? A Carol, ela tem uma empresa chamada Borda e ela agencia artistas urbanos, né? Nossa. Ou galera de arte pública, né? E ela fala que é uma nova jornada da arte porque é isso, a gente não dialoga com... Talvez existem situações que eu dialogue com algum museu, né? Mas é bem diferente o diálogo do museu com o diálogo com o galerista, né? Uhum. E normalmente o que a gente faz é projeto com marca, né? É projeto com heavy baile, é projeto com marca de biscoito, é projeto com marca de mídia, né? De telecomunicação. Bem diferente de alguém que está mais no eixo tradicional, né? Que vai pegar uma pintura e talvez fazer parte de algum evento. Normalmente esse evento vai ter algum aspecto mais de elite também, justamente por esse recorte, né, artístico. Então acho que tem essas distinções, assim. Talvez a gente veja cada vez mais artistas dialogando com marcas e artistas que são mais de uma linha mais popular, né? Literalmente popular, de dialogar com o público geral. E em alguns momentos pode ser que tenha uma interseção, né, do artista com um lance mais tradicional de arte. Mas eu acho muito difícil que, se for uma vontade, né, da instituição, acho que o artista urbano vai para dentro da instituição. Mas eu acho que isso não acontece no inverso, né? Não é o cara batendo na porta que ele vai entrar, né? Ele tem que ser convidado. Sim. Então, acho que tem algumas distinções assim de dinâmica mesmo de você pensar o espaço que você habita, né? Quem tá na rua convida as pessoas para estarem junto. Quem tá no espaço privado convida quem ela quer que entre nesse espaço. Ou quem dança aquela dança, né? Pois Porque é muito uma articulação, né? É. De indicações, de referências, de conhecidos. A gente sabe que... Ou de alavancar especificamente alguém ou algum trabalho e fazer com que isso, né, se torne rentável e depois, vamos pensar no próximo. Quem é que vai ser o próximo que vai alavancar aqui? Quem vai ser o próximo nome que vai ter o trabalho X de determinada linguagem que a gente vai fazer um super nome dentro da arte. Eu fico meio feliz nesse meio contemporâneo quando eu vejo galerias assim, independentes surgindo, coletivos que começam a trazer essa mesma lógica que você já observa, né, por exemplo, nas galerias que mexem com a arte urbana ou em coletivos de arte urbana, a gente já começa a ver também essas interseções com os espaços de galeria ou então de grupos, né, de arte contemporânea, digamos assim, mais tradicional. Sim. Mas é muito puxar, né? Muito trazer essa mesma lógica que você já usa e já veio sendo usado. E às vezes, Rodrigo, eu acho que também é entender também que, enfim, não é à toa que a Gucci, que não sei nem o nome, Balenciaga, não sei nem qual é o nome da marca. Não é à toa que eles estão criando diálogos com outro tipo de público. Porque eles entenderam que eles não vão avançar se eles não criarem. E eu acho que não é à toa que mercados de arte contemporânea criem diálogos com artistas pretos. Porque eles sabem que a dinâmica do mundo tá mudando e que se eles não fizerem isso, eles não vão vender. Então eu acho que tem várias camadas aí. Maxwell, né? Tipo o Max, tipo... Sei lá, tem vários nomes. O nome artístico que já tá há mais tempo. O Elian. Enfim, eu acho que tem uma sacada aí mercadológica mesmo, porque na prática o que esse mercado faz, né? Assim, não existe... O Max até fala isso, assim, e algumas coisas eu discordo dele, porque ele tem esse lugar, né, da arte contemporânea, ele coloca o grafite e a arte urbana como uma arte menor. Ele, inclusive, já verbalizou isso em entrevista. Conheço o Max desde que o Max não era artista e nem eu era artista. Ou trabalhava com arte. Mas eu acho que, enfim, ele entende muito o lugar que ele tá e ele usa isso a favor dele. É uma das pessoas mais sagazes e inteligentes que eu conheço, assim, de entender os espaços, né? E fazer com que... e hackear esses espaços, né? Mas, de certo modo, é uma parte de uma estrutura muito maior que ele, né? E que na prática é o que ele fala, assim, o que distingue, né, pessoas muito ricas é se ela vai ter um Maxwell dentro da casa dela ou não. Porque, sei lá, o Neymar pode ser rico da maneira que ele for, mas
no clube dos ricos e tal, ele não é considerado, ele é considerado um rico emergente, né? Ele não tem conhecimento sobre arte, sobre história da arte, então possivelmente ele vai ser até brecado de adquirir um trabalho de algum artista, porque o mercado sabe que vai desvalorizar assim, uma pessoa como o Neymar, né? Falando da maneira mais crua, né? De como o mundo opera, né? Ah, se esse cara daqui que é um rico emergente pegar meu trabalho, ele vai desvalorizar o meu trabalho. Então tem que ter o colecionador tal, tem que ter a pessoa tal, a instituição tal. Então, assim, talvez seja por esse todo que eu não consigo me entender dentro de uma estrutura dessa. E também como elas são tão discordantes, né? E tão dissociadas. Ah, Volto até para aquele primeiro papo que a gente teve há um tempinho atrás, que é uma questão de privilégio, né? Muito. Um é muito focado no luxo, assim, e a gente vê um grande grupo de artistas que trabalham para viver, né? sim. Acho que não ninguém, né? Eu não posso generalizar, né? Mas a maior parte dos artistas que trabalham na rua são pessoas que mês a mês vão ter que batalhar e não vão saber como é que vai girar muito bem o próximo ano. Talvez, assim, uma galera que está numa terceira geração e que já tem um nome e tal, tenha uma vida mais confortável. Mas é só um pouco mais de conforto. Não é uma garantia, né? Eu até diria mais, assim, não só na arte de rua, né? Mas, assim, artistas que estão fora Sim, desse desse eixo, né? Total. Qualquer artista, inclusive, né? Não só dentro da arte visual e tal, mas alguém que dança, alguém que faz TV. A gente tende muita o que a gente vê na tela, né? Achar sei lá, que quem tá na TV ou quem é bem sucedido, mas assim, é uma parcela pequena de atores, né, que fazem as mesmas novelas e tal, que fazem as mesmas coisas que são bem sucedidos, né? Mas tem uma cadeia inteira de artistas que querem entrar nisso, né? Sim. Ou de músicos, né? Então, assim, é um campo que ainda é muito valorizado no verbo e pouco na verba, né? Nossa, é isso. Alberto, cara, papo sensacional. Muito bom, adorei te conhecer pessoalmente, né? Já conhecia a tua arte na rua já há um bom tempo. Chegar aqui, entender como você pensa, tuas ideias dentro desse mundo da arte, e até esses paralelos, né, entre arte contemporânea e arte urbana, acho que foram enriquecedores. Espero que tenha sido muito enriquecedor para você que está aí assistindo a gente. E, cara, queria que você trouxesse uma reflexão final sobre uma mensagem, tuas arrobas, onde que as pessoas podem encontrar sua arte no mundo digital. Se elas quiserem sair pela rua procurando também, óbvio, serão bem-vindas. Na real, assim, acho que é mais um pedido. Primeiro, pesquisem, valorizem a arte que está na rua, que está pública. Eu acho que talvez falte isso, né, entre quem admira, né, o trabalho artístico, ficar mais atento aos movimentos da rua, né, e é o que acontece no entorno que vai além, né, de um espaço privado. Então, para quem quer conhecer mais sobre Lambe, existe um arroba chamado Lambes Brasil. Lá você vai poder aprender sobre como fazer, sobre quem são os artistas, tem entrevista. Então é um conteúdo que tanto eu quanto os outros amigos, né, fazemos com muito carinho, com muito empenho, para que seja mais acessível e mais popular às pessoas, esse tipo de técnica, né? E para me achar, tem meu site, albertopereira.com.br. No Instagram tem o @albertopereira. E acessem, procurem, consumam, comprem, porque para quem faz arte independente vive a partir disso, né? A partir dos olhos de vocês, do compartilhamento e tudo mais. Maravilha. Alberto, muito obrigado. Valeuzão. Adorei. E, gente, é isso. Arte é trabalho, então vamos continuar valorizando aí os artistas independentes, entendendo também que a arte não é só aquilo que existe dentro das galerias de arte contemporânea, dentro dos museus, né? Que nem você falou, é um aspecto muito mais amplo e muito mais rico e interessante, né, do que a gente pode imaginar. Sim. Fiquem bem, se cuidem. Até a próxima.
Nos acompanhe também nas redes sociais, Twitter e Facebook Arte de Segunda, no Instagram Rodrigo Retica, e você pode contribuir financeiramente pelo apoia.se/Arte de Segunda.